o meu nervosismo, qualquer coisa. A voz fica meio tremelicana e tal. Não estou acostumada a palestrar em eventos tão grandes assim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite do pessoal da Intercom para estar aqui palestrando para vocês hoje. E eu espero que vocês consigam aproveitar muito do assunto que eu vou estar discutindo aqui. Eu vou estar falando sobre Solid, como você pode aplicar os conceitos de Solid no seu dia a dia para você obter um código orientado a objeto consistente. Então, antes de começar a minha palestra, falar um pouco sobre mim, né, para vocês saberem um pouco do meu background. Meu nome é Paula Grangeiro, eu sou desenvolvedora web desde 2007. Minha principal stack de desenvolvimento é Python. Em Python, eu desenvolvo já tem mais de 6 anos para web. Atualmente, eu trabalho para a ThoughtWorks, sou consultora de desenvolvimento na ThoughtWorks, e estou num projeto com Kotlin para back-end. Sou ativista de comunidade, participo do PyLadies. Quem quiser depois bater um papo sobre isso, estou à disposição. E eu gosto muito de falar sobre design patterns, qualidade de código, que é uma área que eu gosto muito de desenvolvimento. Mas antes de falar para vocês hoje sobre o Solid, eu gostaria de dar uma pequena introdução sobre os primórdios da programação, para a gente chegar do porquê, né? Qual é a intenção do Solid, qual o problema que ele vem a resolver. Então, a gente tem aqui, nos primórdios da programação, um grupo de físicos, matemáticos, que eram os programadores da época, que estão ali escrevendo o seu programa, que, na verdade, é um conjunto de códigos. Então, essas pessoas, elas escreviam os seus códigos, e aí, então, você tinha as máquinas, se eu não me engano, essa foto é do ENIAC, meados da década de 50. Então, o programa era inserido no ENIAC, e o ENIAC executava aquelas instruções. Então, a gente tem nos primórdios a programação em batch, que é um conjunto de instruções sequenciais, né, que eram programadas nesses cartões, e onde existia zero fallback, porque a partir do momento que você programava um cartão errado ou inseria um cartão na ordem errada, todo o processo tinha que ser reiniciado. Você tinha que desligar as máquinas, as válvulas e começar tudo de novo. Tem até aqui um exemplo, né, um cartãozinho de Fortran. Eu acho que não tem ninguém aqui que programa em Fortran ainda hoje, né? E o bloco de código em Fortran, que vocês podem ver, que é um programa em Fortran, aí você vê ali o risco vermelho, que é o sentido que os cartões tinham que ser inseridos, e você tem os blocos de instruções. Você tem um go-to, tudo demarcado, que deveria ser inserido na ordem. E por que eu estou falando sobre isso, né? Porque é interessante a gente ressaltar que as linguagens de programação evoluíram de acordo com a interação do homem com a máquina. Então, quando a gente tinha a máquina com válvulas que necessitava de cartões perfurados, era aquele tipo de programação que era exercida. Então, com isso, a partir do tempo, da evolução dos computadores, a gente teve evoluções de paradigmas. Então, a gente partiu da ideia estruturada para algo procedural, onde você conseguia reaproveitar algumas funções através de procedures. Começaram a surgir as linguagens orientadas a objeto, também tentando resolver o mesmo problema para reaproveitar código. Você tem o paradigma funcional, e por aí vai. Mas é interessante ressaltar que, e é aí que a gente encontra o nosso problema, que não necessariamente esses paradigmas formam uma linha cronológica do tempo. Não é que surgiu primeiro o estruturado, depois o procedural. Aqui, por exemplo, a gente tem, eu não sei se dá para ler muito bem, mas a gente tem Lisp, que é considerado uma linguagem funcional, e nasceu em 1958, 4 anos depois de Fortran. Você tem também Smalltalk, que é a primeira linguagem considerada orientada a objeto, que nasceu em 1968, e é mais velha do que C, por exemplo. Então, você tem esses conceitos surgindo, né, nessa época, cada um tentando abordar um mesmo problema de forma diferente, mas você tem as limitações das máquinas da época. Como essa palestra é principalmente voltada para orientado a objeto, porque é o que eu trabalho no dia a dia, eu não tive a oportunidade de trabalhar com outras metodologias senão orientado a objeto. E aí, então, a gente entra no problema do Solid, né? Qual é o objetivo da orientação a objeto?
é você ter a reusabilidade de código, aumentar a sua reusabilidade. E ela tenta fazer isso através de um conjunto de componentes se interagindo, trocando mensagens, que são os objetos. Então, você tem que diminuir o acoplamento e aumentar a coesão do código. Esses são os dois objetivos da orientação a objeto. Então, a gente tem a proposta da orientação a objeto, mas, normalmente, muitas vezes no dia, quando você é programador, você encontra problemas desse tipo, por exemplo. Eu vou demonstrar aqui 2 códigos de encontrar palíndromo. Vocês sabem o que é um palíndromo? Palíndromo é uma frase ou palavra que tem o mesmo sentido de trás para frente. Então, por exemplo, a frase "a POC ama a Copa" fica exatamente igual ao contrário. "A POC ama a Copa". Isso é um palíndromo. Então, eu tenho aqui 2 exemplos de código de palíndromo. Um é estruturado. Aí você tem esse código para encontrar um palíndromo numa string, que foi feito em C. E você tem outro orientado a objeto, que é encontrar um palíndromo numa string utilizando Java. Eu não sei se vocês perceberam, mas os 2 códigos, para resolver o mesmo problema, um é estruturado e o outro é orientado a objeto. Qual é o ganho da orientação a objeto aqui, nesse projeto? Efetivamente nenhum. O código ficou até mais verboso do que se a pessoa tivesse feito em C, estruturado. O ponto que eu quero chegar é que, como o Robert C. Martin já disse, a maioria de nós, desenvolvedores, usam linguagens orientadas a objeto sem saber o porquê e sem tirar o maior benefício delas. Ou seja, a gente continua escrevendo código procedural numa estrutura de classe. Acha que é orientado a objeto só porque tem uma classe ali. E não é essa a realidade, não é essa a proposta da orientação a objeto. Então, a gente tem aí, na década de 80, um grupo de caras se reuniram para definir os padrões de projeto orientado a objeto, que ficou conhecido como Design Patterns. São 23 padrões que são divididos em 3 classificações, que são um conjunto de soluções para diferentes problemas de projetos orientados a objeto. Os caras tinham muita experiência. Então, eles começaram a listar que tipo de problema era comum nos projetos orientados a objeto e como resolvê-los. Então, você tem lá, é bem uma receita de bolo, onde você tem um motivo, uma aplicabilidade e um trade-off daquilo. Ou seja, foi uma parada que foi formulada na década de 80, que ainda hoje a gente se baseia, e que nem sempre reflete a nossa realidade também, porque alguns deles não são aplicáveis em linguagens dinâmicas, como Python, como Ruby, ou até mesmo tem uma aplicação completamente diferente do que está descrito. E descrito aonde? Descrito nesse livro aqui, que é a Bíblia do Padrões de Projeto, que você tem a descrição dos padrões, aplicabilidade. É um tipo de livro de cabeceira, que todo programador deveria ter, mas é aquele cara que serve de apoio para as decisões que você tem que tomar, e não deve ser seguido à risca, até porque um livro, como a gente sabe, ele para no tempo, enquanto a tecnologia evolui, novas linguagens surgem, novos problemas surgem, e por aí vai. Tem até uma fotinha aqui do livro, que eu tenho ele, de vez em quando eu fico lendo ele. E onde que entra o Solid nisso tudo, né, nessa sopa de letrinha? Bem, o Solid ele é um conjunto de princípios que foi definido por Robert C. Martin, com a ajuda de alguns outros desenvolvedores. E aí, então, eu vou estar aqui, a partir de agora, falando um pouco sobre o Solid, porque a proposta do Solid é você aumentar a reusabilidade de código, diminuir o acoplamento do seu código e aumentar a coesão dele, ou seja, você atingir os objetivos da orientação a objeto, mas não necessariamente você precisa estudar padrões de projeto. Você vai acabar, sem querer querendo, aplicando padrões de projeto, mas é um conceito muito mais fácil de ser entendido do que dos 23 padrões e por aí vai. Então, a partir de agora, eu vou começar a mostrar um pouco de código e a evolução dele utilizando Solid. E aí eu vou entrar um pouco no Python.
Eu espero que qualquer dúvida que vocês tenham depois, só me pingar ali, de repente a gente troca uma ideia. Por que eu escolhi Python? Porque eu acho que Python é uma ótima linguagem para componentização. Então, fica muito mais fácil você aplicar padrões de projeto e o Solid em si. Então, eu acho que vai ficar mais fácil de entender a ideia, e esses conceitos vocês conseguem aplicar em outras linguagens no dia a dia. Então, a gente tem o primeiro princípio, que é o Single Responsibility, que é o princípio da responsabilidade única. Uma classe deve ter um e apenas um único motivo para ser modificado. Por isso que o Solid ele é tão simples de ser entendido, porque são regras objetivas. Enquanto padrões de projeto, você tem meio que uma seleção de sim ou não. O Solid, você tem regras que devem ser atingidas. Um objetivo, na verdade, né? Porque você tem que ser sempre maleável na programação. Então, o Single Responsibility, como é que ele funciona? Por exemplo, eu tenho aqui um código Python. Vou um pouco aqui para trás do computador, porque eu preciso rolar aqui. Então, eu tenho aqui o meu código Python. Digamos que no meu projeto, no meu sistema, eu vou imitar a vida real. E eu tenho que administrar impressoras. Então, eu tenho uma classe impressora, que, assim como a impressora da vida real, ela recebe cartuchos e folhas. E, para mim, iniciar uma impressão, eu tenho aqui o meu método impressão, eu tenho que verificar se o meu cartucho tem tinta. Se não tiver, a impressora vai lá dar o apitinho dela, que está sem tinta. E eu tenho que verificar se tem folha. Se não tiver folha, a impressora dá lá aviso, coloca mais folha. E aí, então, a partir do momento que essas validações são feitas, digamos que aqui está implementado, está comentado, né? Mas digamos que, a partir das validações que foram implementadas, para cada folha ele vai começar a imprimir as informações. Qual o problema dessa classe impressora? Hoje, ela não tem só a responsabilidade de imprimir, de fato. Hoje, ela é a responsável por validar o estado dos cartuchos e por validar o estado das folhas. Então, se a gente aplicasse o princípio de responsabilidade única, a gente quebraria isso em 3 outras classes, primeiramente. Então, eu teria um cartucho, que tem um método validate, que é responsável por saber o seu próprio estado válido. Você tem uma classe folha, que tem o seu método também validate, que a folha sabe se validar se ela existe ou não, se ela está válida para impressão. E aí, então, você tem a impressora, que vai receber os cartuchos e folhas, mas quem fica responsável por imprimir, mas quem fica responsável por validar são os objetos folha e os objetos cartucho. A impressora agora nada mais faz do que apenas imprimir uma informação e delegar para esses objetos a responsabilidade de validação de estado. Então, passando pelo segundo princípio, a gente tem o Open Closed, que é o O do Solid, que ele significa que você deve ser capaz de estender o comportamento de uma classe sem modificá-lo. Então, digamos aqui na nossa classe impressora, que ela hoje está lá, conforme a gente refatorou ela para imprimir. Digamos que, a partir de agora, eu tenho que ter no meu sistema, além de impressoras de folha, impressoras 3D. Eu agora não só tomo conta de impressoras normais, mas também de impressoras 3D. Então, eu criei a classe base impressora, que essa base impressora ela tem um método imprime, e, a partir de um impressor, que vai ser passado por injeção de dependência, ele vai imprimir uma informação. Ou seja, a minha base impressora ela imprime, mas ela recebe qualquer impressor. Ela não sabe quem é, se é um impressor de folha 3D, ou de folha 3D, se é um impressor de folha, ou se é um impressor que sabe imprimir objetos 3D. Então, a gente tem aqui, por exemplo, agora, a nossa impressora folha, que o impressor dela é um impressor de folhas, que é um cara específico para saber imprimir folhas, imprimir em folhas. Então, a minha impressora ela recebe o cartucho, recebe as folhas e delega para o impressor imprimir. A impressora 3D, que também herda da base impressora, que ela vai, em vez de receber cartuchos e folhas, ela vai receber um filamento lá, que é aquele material plástico lá da impressora 3D.
E aí, então, nós temos o código do impressor, que é o cara que, de fato, vai saber imprimir. Então, você tem um impressor de folhas, que, para cada folha, ele vai imprimir as folhas vai imprimir a informação nas folhas. E você tem um impressor 3D, que é completamente diferente, o método imprime, que é específico para as impressoras 3D. Então, agora a gente tem o princípio de Liskov, já entrando no terceiro princípio. Esse princípio ele diz que as classes derivadas elas devem ser facilmente substituídas por suas superclasses. Então, digamos aqui que nós temos a nossa refatoração, onde agora a gente refatorou para ter o base impressora responsável por imprimir e as impressoras que só herdam e configuram seus impressores. Para atender o princípio de... antes disso, então, digamos que a gente refatorou, e então temos o nosso controller, que é o cara que vai ficar responsável por manipular os objetos para poder fazer uma impressão. Então, da maneira que a gente refatorou, para atender o princípio de Open Closed, o nosso controller ficaria com essa responsabilidade. Ele receberia a informação... Sem querer, eu puxei aqui a... Closed. Então, ele receberia a informação, receberia os cartuchos. Caramba, como é que rola nesse negócio aqui? Espera aí. Porque o restante do código está obstruído ali na caixinha. Então, o controller ele é responsável por receber a informação, receber os cartuchos, as folhas, o filamento e por aí vai. Porque, como é esse cara que hoje está responsável por inicializar os objetos, ele acabou ficando responsável também por receber todos os parâmetros de inicialização. Então, ele vai, no caso aqui, se tem folha, é uma impressora de folha, se não, é uma impressora 3D e imprime a informação. Vamos começar a refatorar isso para seguir o Liskov, então, porque o Open Closed não foi suficiente para a gente atender os objetivos máximos da coesão e do reaproveitamento de código. Então, para atender o Liskov agora, nós vamos fazer uma refatoração, onde a gente vai ter a classe impressora, que está praticamente da mesma maneira, só que agora, em vez da impressora inicializar o seu impressor, ela recebe já esse impressor construído por injeção de dependência. Então, para essa impressora, não interessa se esse impressor é um impressor que sabe imprimir folha ou é um impressor que sabe imprimir 3D. Tudo que ela precisa saber é que esse cara tem um método imprime. Então, você tem aqui o base impressor, que virou meio que uma interface, onde ele tem um método imprime que lança uma exceção, que, no caso do Python, você tem uma interface mais ou menos assim, mas, no caso de outras linguagens, você consegue declarar isso como uma interface. E aí, então, você tem um impressor de folhas que, obrigatoriamente, tem que implementar esse método imprime. E você tem um impressor 3D. E aí você tem quantos outros impressores você quer, conforme o seu sistema vai crescendo. E, ainda assim, a gente está respeitando os princípios anteriores, porque a gente não está precisando mexer na impressora por outro motivo que não seja impressão, que a gente não está tendo que refatorar porque consegue chamar uma superclasse e não consegue chamar a classe filha. Então, agora o nosso controller fica assim. Ele recebe um impressor já construído e a informação que tem que ser imprimida. E a nossa impressora vai ser construída com esse impressor que foi recebido com injeção e aí imprime. Então, a gente tem também o Interface Segregation, que diz que as interfaces devem ser refinadas e específicas por cliente. O que isso quer dizer? Então, nós refatoramos a nossa impressora. Ela recebe hoje um impressor que imprime.
Só que agora, no nosso sistema, a gente não vai cuidar mais só de impressoras, a gente vai cuidar também de multifuncionais. Bem, uma multifuncional é uma impressora e também é um scanner. Só que hoje, para o meu sistema, o meu cliente falou que ele não quer implementar um scanner, para ele não interessa. Ele quer implementar só a multifuncional. Então, eu defini o Scan Mixin, que no Python a gente tem essa nomenclatura, essa convenção de Mixin, que é como se fosse uma classe abstrata que não é completa. Ela, no nosso caso, nosso Scan Mixin, ele não é um scan, ele não é um scanner, ele não sabe fazer uma coisa que um scanner sabe fazer. Uma coisa completa, tipo receber a folha, escanear e tal. Ele só tem o método scan, que vai receber uma informação e fazer alguma coisa. Então, eu tenho a minha impressora, que continua da mesma maneira, não foi modificada. E você tem a multifuncional. Qual a diferença da multifuncional? Ela só herda do Mixin e herda da impressora. Então, essa multifuncional ela vai ter o método imprime, que está implementado na impressora, e ela vai ter um método scan, que está implementado no Mixin. Ou seja, eu não tive que mexer na minha impressora e eu não tive que mexer... Eu tive que criar uma classe nova, né, porque o scan não existia. Eu criei o scan, então esse cara herda dos dois. E o último princípio, que é o princípio da inversão de dependência, que, sem querer, a gente acabou aplicando aqui muitas vezes, que você passa a depender de abstrações e não de objetos concretos. Então, antes, lá, na nossa impressora de folha, né, quando ela tinha, na inicialização, o objeto dela que sabia imprimir folhas e tal, isso não estava atendendo o conceito de inversão de dependência. Então, conforme a gente foi refatorando, a gente encontrou a nossa classe ideal, que é uma impressora que recebe um impressor por inicialização, que não interessa quem é que seja, basta apenas ser um cara que tem um método imprime. Então, esses são os conceitos do Solid. Eu gostaria de, no final, desculpa, só fui um pouco rápida demais. Gostaria, no final, só de dar alguns toques de experiência própria, né? Que o Solid, padrões de projetos, são conceitos que devem ser estudados sempre e continuamente. Se você aprende uma nova linguagem, se você se depara com um problema diferente, é algo que você tem que voltar e reestudar. Então, não é algo que você leu hoje, pronto, e acabou. Então, o que eu digo é, evita otimização precoce. Você tem que tentar experimentar o Solid e os padrões de projeto em partes que hoje estão ruins de manter no sistema. Se aquilo está funcionando e atende bem à necessidade e não tem tanta prioridade de mexer, não tenta refatorar aquilo, não tenta aplicar padrões ali, tenta aplicar para os problemas que você está tendo hoje. E outra coisa é não seja xiita, né, com princípios e nada disso, porque todos eles têm vantagens e desvantagens. Quando a gente começou a refatorar lá para atender o Open Closed, o nosso controle ficou muito ruim para poder inicializar a impressora, porque ele quem ficou com as regras de inicialização. Então, às vezes, você se depara com situações que você tem ganhos em alguma parte e tem perdas em outras, né? Então, você tem que sempre avaliar o que fica melhor, qual vai ser o ganho real daquela refatoração que você está aplicando. E se vai ficar ruim, não tem para que você trocar 6 por meia dúzia, entendeu? O objetivo é você ganhar tempo para ser um sistema evolutivo, para que fique fácil de ter manutenção e etc. E um indício legal é que, se ficou ruim de testar, geralmente é porque não ficou tão boa a refatoração. Então, às vezes, você acha que aquele código está supimpa, ficou muito bonitinho, mas, na hora de fazer o teste unitário daquilo, ficou uma porcaria, porque você tem que mocar um monte de objeto, você tem que mocar um monte de chamada. Então, se o teste está trabalhoso, às vezes isso é um indício também de que aquela refatoração não foi tão boa. E, principalmente, qualidade de código não se faz sozinho, a menos que você seja a única pessoa do projeto.
Não adianta você fazer um código lindo na sua cadeira, subir o teu commit, e o teu colega não manter o mesmo padrão de qualidade. Não adianta você guardar o teu conhecimento para você, para fazer um código lindo para você, mas o restante do time não está acompanhando o desenvolvimento. Então, é algo que você tem que estudar continuamente e tem que fazer com que o pessoal da equipe também estude, também mantenha um nível, entendeu? Porque, senão, você cai num limbo, você fica responsável por manter aquele código, ou manter o código dos outros também, né? E é isso. Dúvidas? Uma salva de palmas para a Paula.